Seja bem-vindo a mais um podcast Dente em Foco. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante para pais, responsáveis e profissionais da saúde. Vamos receber aqui uma especialista na área, ela que é cirurgiã dentista, formada pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em ortodontia, da doutora Tainá Gonçalves Queiroz de Moraes. Seja bem-vinda, Tainá. Muito obrigada, obrigada pelo convite. E realmente é um tema muito importante, um tema bacana da gente tratar, porque envolve não só os pais, mas as crianças principalmente, né? E o bem delas. Exato. Tainá, para começarmos, vamos direto ao ponto. O que é a ortopedia funcional dos maxilares? A ortopedia nada mais é do que uma especialidade, né, da odontologia que trata as diferenças das bases ósseas das crianças e dos adolescentes. Então, essa área é uma área, além de muito bonita, uma área cientificamente comprovada dos seus benefícios. É uma coisa assim que eu tenho verdadeira paixão e posso citar aqui dias, horas, as qualidades, as coisas boas que vão acarretar na vida dessas crianças. Percebe-se que há muita confusão das pessoas em diferenciar o que é ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, né? Qual a diferença? Explica pra gente. Então, é uma situação comum de acontecer, não só entre os leigos, mas até entre pessoas da nossa área mesmo de atuação, os dentistas. A ortopedia, ela vem aí com aparelhos que vão regular e proporcionar uma melhora na postura do paciente. Então, são aparelhos que vão ser removíveis na maioria dos casos e que vão ter uma força e intensidade um pouco menor. Já a ortodontia é realmente uma coisa um pouco mais, uma mecânica mais invasiva. É um aparelho colado, são brackets, é uma coisa assim que, além de tudo, vai ter uma durabilidade maior, além da força. E assim, aproveitando, te pergunto, quando que os pais devem levar os filhos para uma avaliação? A partir de que momento? Então, não só falando de ortopedia, mas puxando um gancho aí para a odontopediatria e cuidados em geral com a saúde bucal das crianças, dos nossos pequenos, o ideal, Cibele, é que sempre a partir do primeiro dentinho em boca já se faça a consulta com a odontopediatra, né, com os profissionais que foram instruídos para isso, para lidar com bebês e crianças pequenininhas, e aí é feito o acompanhamento, a preservação, limpeza, flúor, tudo isso, e mais para frente, quando aquela criança tiver dentinhos de leite todo em bocas, ou quando o pai e a mãe notarem uma mordida cruzada, uma discrepância no sorrisinho, um queixinho mais para frente, um queixinho mais para trás, a partir desse momento, independente da idade da criança, o ideal é procurar um ortodontista. Então, o odontopediatra primeiro para fazer essa mediação, né, para nos trazer esse paciente prontinho, limpo, sem cáries, geração saúde bucal, para depois intervir ortopédica ou ortodonticamente. E assim, eu te pergunto, quais os sinais que podem indicar a necessidade do tratamento? Quais são os sinais que os pais devem observar? São muitos. Uma das coisas que eu costumo dizer, não só como dentista, ortodontista e ortopedista, é como mãe. A gente tem o costume, né, como mãe, de tentar fornecer um acalento aos nossos filhos. Então, é comum que a gente veja, né, se as crianças chupando chupeta, dedo, paninho. Então, nessas situações, a gente percebe que os prós são menores do que os contras, né? A gente vê que essa chupeta é um acalento, sim, é uma ajuda, né? É uma coisa positiva, porém vai causar aí prejuízos e danos ao sorriso da nossa criança. Eu falei tudo isso, por quê? Porque isso é muito comum. No meu consultório, de 10 crianças, 7, 8 chupam chupeta ou dedo. Então, isso pode provocar aí uma mordida aberta, uma mordida cruzada, o apinhamento, né, que é a falta de espaço para esses dentinhos nascerem, então eles ficam atropelados ali, ou até a projeção dos dentinhos superiores para frente, tornando a criança
grosseiramente, né? Dentucinha. Então, todos esses sinais clínicos podem ser observados tanto pelos pais quanto pelos familiares, né? E às vezes, Sibeli, até a própria criança se queixa e nos procura, né? Mamãe, ó, na escola estão fazendo bullying ou estão me chamando disso, daquilo. Então, isso causa uma estranheza, né, para os coleguinhas e para as outras pessoas. Então, esses achados clínicos, além dos que eu já citei, né, que são realmente as bases ósseas, aquele queixinho mais protruído, ou um queixinho que não aparece tanto, ou aquela maxila, que é a parte superior, né, que dá mais sinal de que está para frente. Qualquer desajuste, desarmonia no sorriso da criança é um indício, um indicativo para procurar um ortodontista. Certo. Se tratando de uma mordida cruzada, por que ela deve ser tratada cedo, né? Foi um tema que você falou aí, um dos aspectos a ser acompanhado, né, de perto. E ela é um problema frequente, recorrente, consultório? Sim, ela é um problema muito frequente. Então, eu costumo dizer que quanto mais cedo aquela criança for tratada, menos traumático, menor vai ser o tratamento, entendeu? Então, a dificuldade vai ser menor e a qualidade do tempo daquela criança vai ser aproveitada, né? Então, aquela criança, ela tem um tempo puberal de crescimento, né? Ela é pequenininha, vai entrando na pré-adolescência, na fase da adolescência propriamente dita, e isso já faz com que esse crescimento seja encerrado. Então, a fase de tratar é a fase infanto-juvenil. É aquela fase ali que aquela criança ainda está em maturação óssea. Então, quanto mais cedo a gente tratar, melhor. Você me perguntou, Tainá, é legal tratar logo a mordida cruzada? Sim. A mordida cruzada, ela vem ali não só esteticamente atrapalhar aquele paciente, mas vai causar um problema também de deglutição, de fonação, aquela criança vai ficar impedida de mastigar certos tipos de alimento. Então, isso tudo vai causar problemas para ela, né? E um desconforto não só dentário, mas em todo o sistema estomatognático, né? Em todo o corpinho dela. Vai atrapalhar aí essas tarefas que, teoricamente, era para ela fazer sem dificuldades. Certo. E assim, agora é preciso que as pessoas entendam, né, a funcionalidade do aparelho da ortopedia funcional dos maxilares. E explica para o pessoal como é que funciona esse aparelho tão importante, tão necessário para as nossas crianças que demandam, né, o tratamento. E que a gente sabe que nem todas as mamães têm acesso a essa informação. Então, que bom que existem, né, projetos como o seu para levar essa informação às mamães que ainda não entendem, que acham, eu tenho que esperar o meu filho crescer, trocar os dentes de leite pelos permanentes. Até porque é uma ideia antiga, né? É uma ideia. Que hoje em dia, exatamente. Com certeza. Então, os aparelhos ortopédicos, eles são vários. Inúmeros, tem incontáveis tipos, modelos, formatos, tamanhos. E é uma coisa muito legal e lúdica, porque a gente pode utilizar da criatividade da criança. Então, aquela criança escolhe a cor, ela escolhe o desenho, ela escolhe se brilha no escuro, se tem glitter, se não tem. Então, é muito bacana ver a reação de felicidades delas de usar uma coisa que elas escolheram. Para mim é revigorante, assim, é muito feliz. Esses aparelhos, normalmente, eles são utilizados por um período médio aí, de 6 meses a 1 ano e meio, depende do problema, do caso, da criança e do que vai ser tratado de forma. Depende também da frequência de uso, da colaboração, de não quebrar esses aparelhinhos, né? Às vezes a criança leva para a escola, vai ter aula de educação física, esquece, vai correr lá, solta, quebra. E às vezes perde também, às vezes vai ter que o quê? Às vezes o cachorro come. Tem aí alguns percalços. Mas esses aparelhinhos, eles são aparelhos normalmente removíveis, que são regulados por nós, dentistas, no consultório, através de uma chavezinha, né, que é a chave de ativação, de ajuste, e depois a gente conta com a colaboração dos familiares para que eles façam esse ajuste em casa, normalmente semanalmente, assim, uma vez por semana. Mas são aparelhos indolores e, na maioria das vezes, até imperceptíveis, né? Porque ficam dentro da boca, a criança consegue fazer suas atividades normais e, se precisar remover, tem
esse benefício de poder remover. Até para a higienização também, que é muito bacana, né? Você poder tirar o aparelho, limpar fora, ajuda muito. É verdade. E aí, aproveitando esse gancho, esse aparelho, ele pode ajudar as crianças que são consideradas respiradoras bucais. Nossa. E a relação da respiração bucal e crescimento facial. Então, esse tema é maravilhoso. É um dos temas assim, que eu mais gosto de tratar. Nesses casos, existe comprovação, principalmente dos aparelhos disjuntores, que são tipos de aparelhos ortopédicos, que eles ajudam a aumentar o espaço nasal, né, das vias aéreas. Então, o que acontece não muda só esteticamente, dentariamente, não muda só o osso, muda a qualidade de vida daquela criança e daquela família. Então, crianças que estão frequentemente cansadas, que apresentam olheiras, crianças que têm aquele ronquinho, que a gente sabe que é um ronco característico realmente de um dano à respiração, uma obstrução nasal, uma concha desviada, um septo desviado. Então, a gente consegue ali ajudar, lógico que a gente precisa também contar com o apoio dos nossos amigos otorrinos, é todo um tratamento envolvido, uma parceria, né? É um tratamento multidisciplinar, de fato. Mas aí a gente consegue ajudar muito a aumentar esse espaço aéreo, e isso é muito positivo. Única e exclusivamente com a ortopedia. Então, vê a grandeza, né? A necessidade e a realidade que precisa ser empregada nessas crianças. Então, melhora demais. Tanto a questão do ronco, quanto o cansaço, o sono, a alimentação, tudo isso vai melhorar utilizando esse tipo de aparelhos. Agora, assim, em relação aos pais, as perguntas muito frequentes, né? Os pais costumam questionar se há desconforto, que às vezes vê o aparelho e pensa que pode doer. Tem algumas... ele é um tratamento doloroso? Na maioria das vezes, não. Como eu lhe falei antes, no início da nossa conversa, diferentemente da ortodontia, a força empregada é bem menor. Então, são aparelhos bastante confortáveis. Lógico, existem um ou outro que vai precisar de uma ativação maior e pode incomodar o paciente nos 2, 3 primeiros dias de uso, mas depois disso, depois da adaptação, tudo melhora. Então, eu considero como um tratamento praticamente indolor, principalmente se o aparelho for removível. E é uma coisa assim que é um investimento para a sua criança, né? A gente, como pais, a gente tem que escolher os nossos difíceis, né? Verdade, assim, é verdade. Outro dia eu vi uma publicação. Mamãe, escolha o seu difícil. É difícil acordar às 6 horas da manhã e escovar os dentes do seu filho para ir para a escola? Dificílimo. Minha filha tem dias que ama, tem dias que odeia, né? Não é assim? Desse jeito. Acho que a sua também desse jeito. Isso. Mas aí é melhor eu escolher esse difícil ou mais para frente eu ver a minha filha precisando de uma extração, eu ver a minha filha precisando drenar um abscesso, eu ver a minha filha numa situação de dor, desconforto e sabendo que eu poderia ter ajudado ela lá atrás. Então, vamos escolher os nossos difíceis, né? Se as nossas crianças precisam dessa intervenção ainda pequenos, seria legal tratar logo, porque aí a gente vai prevenir de um adulto traumatizado, de uma criança, assim, que passou por situações negativas por conta disso, né? Agora fala pra gente qual o papel da família, dos pais, durante a fase de tratamento. Eu diria, Sibeli, que assim, sem sombra de dúvidas, que os pais são o porto seguro da criança. Então, se aquela criança encontra apoio, se aquela criança encontra força, se aquela criança encontra... parabéns do pai e da mãe, ela quer continuar o tratamento. É um reforço positivo, né? Positivo, exato. É o quê? É saber que meu pai e minha mãe acham que aquilo é importante e que eu tô fazendo bem usar e que vai dar tudo certo. Então, eles são suporte, né? É verdade. Eles são, de fato, o elo de ligação que existe entre a criança entender que aquilo é um aparelho e que aquilo é um tratamento. A criança, às vezes, ela não tem maturidade suficiente para compreender que aquilo vai fazer bem. Então, depende do pai e da mãe e também, se você me permite, eu diria que a família como um todo.
porque já aconteceram situações no consultório onde o pai e a mãe queriam muito, a criança estava empolgada, mas aí colocou o aparelho, foi para uma festa de família e fulaninho, uma tia, uma prima, não sei quem, tá falando estranho. Tire isso, depois trata. Então, assim, que a família entenda e dê suporte para essa criança. É importante, né? Com Para um certeza. sucesso, né? Do tratamento. Para mim, o sucesso do tratamento depende muito disso. Outro ponto importante, a ortopedia funcional dos maxilares, ela pode evitar extrações e cirurgias futuras? Pode. Explica pra gente, que isso é um Explico, ponto fundamental no tratamento. Faço questão de explicar sobre isso. Então, quando aquela criança ela tem um crescimento considerado fora do padrão, ou a mais ou a menos, a gente precisa tentar corrigir ainda na infância por tudo que eu já falei. Uhum. E isso faz com que eu faça aquela postura da criança mudar. Então, se eu conseguir isso, aquela criança vai tornar um hábito morder certo. E isso vai fazer com que ela cresça desenvolvendo as estruturas ósseas, musculares, todo o tônus dela da forma correta. Então, imagine comigo, se eu tenho uma criança que ela tem o queixinho muito projetado para frente e eu consigo fazer de uma maneira a regular essas bases, encaixar direito com o aparelho, eu consigo fazer esse queixinho caminhar mais para trás e a minha maxila mais para frente. Então, no futuro, se eu não tivesse feito esse tratamento, aquela criança ia continuar crescendo e o queixo também. Então, é uma criança que no futuro provavelmente seria um paciente de cirurgia ortognática ou de extrações dentárias na região inferior, né? Para tentar empurrar para trás e compensar. Então, esses casos costumam ser muito traumáticos para a criança, porque a gente sabe que crianças são maravilhosas, mas quando elas querem ser ruins, elas também são, né? Elas botam apelido, elas falam coisas que às vezes não é legal. Então, previne muito, não só no sentido do queixo, mas também quando é o contrário, o inverso, ajuda bastante a prevenir que esses pacientes no futuro sejam pacientes ortognáticos, né? A gente sabe que a ortognática veio aí para ajudar demais a maior parte das pessoas, né? Que não tiveram essa informação na infância, ou casos que são tão discrepantes que mesmo assim ainda precisam da ortognática, mas são a minoria, graças a Deus, né? A gente sabe que com esses aparelhinhos a gente já consegue resolver. Então, que bom que a ortopedia veio para que a gente possa minimizar aí esses danos causados na vida dessa criança. Por isso que eu achei importante te trazer aqui para a gente falar para as pessoas, explicar sobre a desmistificar, grandeza, né? E desmistificar, exatamente. Aí, aproveitando, gostaria que você pontuasse, destacasse as vantagens de um tratamento precoce. São inúmeras. Não só a posição, né, dos dentes, não só. Para mim, na verdade, a posição dentária incomoda, lógico, porque eu sou dentista e ortodontista, mas não é o ponto principal. Para mim, o ponto principal é realmente exercer todas as funções que aquela criança deveria. Então, comer bem, falar bem, conseguir deglutir os seus alimentos de verdade, respirar, sorrir. Tudo isso interfere na vida. E até também, pegando você aí, a questão da fala também, né? Uma vez que deglute, que respira, a fala, consequentemente, também será beneficiada, né? Não existe nada melhor do que dar liberdade à língua daquela criança. É verdade. A língua, ela vai funcionar ali como fator primordial para ela, para tudo, né, que a gente vai fazer. Eu considero a língua a rainha da boca, né? Então, os aparelhos, eles vão ajudar também nessa questão. As fonos, né, que são muito parceiras nossas também, a gente trabalha sempre em equipe, né? Então, é fono, é otorrino, é pediatra, é odontopediatra, que estão ali para acompanhar e suprir as necessidades e demandas de cada criança individualmente. Então, o que acontece? É muito importante o tratamento precoce, porque eu vou fornecer a demanda que a criança não tem logo. Então, para que eu vou deixar aquela criança sem falar direito até 9, 10, 11, 12 anos, se eu posso intervir aos 4, aos 5? Entendeu? Porque permitir esse atraso
se eu tenho E condições eu costumo de pensar que solucionar. esse atraso vai levar várias perdas para a criança, né? Com certeza. Várias consequências ali que não vão ser legais no Inclusive processo. psicológica, né? Sim, Exatamente. porque a gente sabe que o atraso, a questão da aprendizagem, da fala, interfere muito na criação daquela criança, enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Porque ele vê na escola e nos ambientes que ele vai, que ele frequenta, as outras crianças falarem certo, É. respirarem certo, comerem bem. E por que ele não faz? Então, e por que não solucionar logo? Entendeu? Eu acho que é muito válido procurar um ortopedista, um odontopediatra, um ortodontista logo. Enquanto a comprovação científica da ortopedia funcional dos maxilares. O que a ciência mostra sobre essa especialidade, né, dentro da ortodontia? Então, os artigos comprovam muito mais do que eu falei aqui, né? Muito mais. Nossa, existem alguns aparelhos, inclusive eu vou destacar um, até para os cirurgiões dentistas, os ortodontistas que estão nos acompanhando nesse momento, que é o Bionator, né? O Bionator, ele é um aparelho que o objetivo principal dele é avançar a mandíbula. E é um aparelho que não é novo, é muito antigo. Foi criado, se salvo engano, na década de 60. Então tem muito chão. Mas é um Verdade. aparelho que até hoje é empregado por conta justamente da comprovação científica de que ele causa neoformação óssea. Então, imagine você colocar um aparelhinho inofensivo na boca de uma criança e fazer com que o avanço, o ganho seja tão grande que o corpo da criança comece a produzir osso numa área que não Incrível. existia. É incrível. Então, isso é muito, muito especial. É por isso que eu sou tão encantada pela a ortopedia, porque, assim, é uma coisa que exige muito, tanto do profissional que faz, quanto da criança e da família que usa, mas é uma coisa que tem 100% de certeza que vai dar certo se realmente houver essa parceria, essa conduta de uso. Então, é lindo. Exatamente, por isso eu convidei você. Ninguém melhor para falar sobre. Assim, estamos já finalizando e para encerrarmos, né, estamos nos aproximando do Julho Laranja, que é um mês agora oficialmente no Brasil dedicado a uma campanha nacional para todos os ortodontistas, odontopediatras falar sobre a importância da ortodontia preventiva e os cuidados da saúde bucal na infância. Qual orientação você deixaria para as famílias que estão agora escutando a gente, para as pessoas, os responsáveis Sim, e os profissionais da saúde? Então, para mim, a ortopedia tem meu coração, mas a ortodontia interceptativa, né, que é ali justamente quando existe o término dessa infância e vai para a adolescência, a gente consegue também resolver muitas coisas ainda sem usar aparelho fixo. E eu fico muito feliz de poder tratar esse tema, porque a maior parte dos meus pacientes no consultório são pacientes nessa idade, né, idade escolar, ali por volta, os meus aborrecentes, que eu amo muito. Então, o que eu digo para os pais e para as mães é que invistam realmente nos seus filhos, porque eu acho que essa fase de tratamento, nessa idade, vai provocar mais ganhos do que perdas. Para que eu esperar o meu filho virar adulto, crescer, ir para a faculdade para usar aparelho? Por quê? Se eu posso Ou então agora... acabar indo para uma cirurgia, né? Ou dependendo então da acabar indo, situação. dependendo do potencial do caso. Então, Com se a gente certeza. pode tratar, por que não aproveitar o ossinho do meu filho, que ainda está em maturação, o tempo de tratamento que vai ser menor, o trauma que não vai existir? Então, assim, tudo corrobora para trate logo. Verdade. Procure um ortodontista, né? Procure um especialista que possa, de fato, tratar alguém de sua confiança, faça os exames corretamente, né? Toda a parte introdutória que a gente precisa para fazer a avaliação do caso, diagnóstico, planejamento. Então, Exatamente. existe tudo aí, todo um conjunto de fatores que vão apenas melhorar e viabilizar uma qualidade de vida enorme na vida daquele pequeno. Isso. E só para uma observaçãozinha que
quando a gente fala de ortodontia preventiva, a gente está falando também justamente, de ortopedia, né, também da isso, ortopedia, das né? duas Porque às vezes coisas. tem gente que pensa que Isso. a ortodontia preventiva é já colocar aparelho da criança, Não. aparelho com bracket, né, colado na criança, mas não. A gente usa o artifício da ortopedia funcional. Isso, né, são dos fases de maxilares, tratamento, exatamente. né? A gente subdivide, segrega essas fases. Existem muitos pacientes que só tratados ortopedicamente não precisam de aparelho Exato. fixo no futuro, beleza? Mas existem vários casos em que eu vou ter que usar os dois. Isso. Então, eu uso primeiro na infância esses aparelhinhos ortopédicos e mais pra frente, aí sim, quando aquela criança trocar os seus dentinhos, é que a gente vai pra ortodontia real, né? Com brackets e as borrachinhas tão amadas. Né? E todo o aparato que a gente tem, que graças a Deus evoluiu bastante, né? Agora a gente tem os aparelhos autoligados, os aparelhos alinhadores, que são muito bacanas também. Que bom que evoluiu, né? Para as pessoas que são mais discretas, que não querem aparentar os brackets. Então tem E eu tudo costumo isso. ver a questão dos alinhadores, a dificuldade de pessoas que têm hipersensibilidade na Sim. boca, né, na cavidade oral, na mucosa. Além da E aí facilidade de higienização, Exatamente. que é como, São- exatamente, é o combo que eu exatamente costumo igual pensar. ao que eu falei da ortopedia, o fato de você poder remover a plaquinha da sua boca, lavar e botar de volta, é feliz verdade. demais, né, não? É, com certeza. Excelente conversa. Sim. Tainá, gostaria de agradecer pela sua participação, por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente, falar da ortopedia funcional dos maxilares. Foi um prazer imenso, me sinto à disposição, quando quiser que eu volte, estou aqui, e é um tema, assim, que Acontecer. realmente é muito importante, e que bom que você já pensou nisso, nesse Julho Laranja, né? Exatamente. Importante que a gente chame a atenção para isso, e que cada vez mais as crianças e os adolescentes vão aos ortodontistas. Perfeito. Crescer com equilíbrio é investir em saúde, função e qualidade de vida. A ortopedia funcional dos maxilares transforma o crescimento em oportunidade de prevenção. Até mais.